A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos mais uma vez de uma temática bastante importante, bastante relevante para o nosso crescimento na escatologia bíblica, para o nosso crescimento espiritual, e a temática de hoje é: o que detém a ação pública do anticristo? Iremos pormenorizar sobre esta questão e também iremos pormenorizar sobre a ação do Espírito Santo no que diz respeito à salvação no período tribulacional. O Espírito Santo continuará atuando na salvação no período tribulacional, sim ou não? Mas nós que somos pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação, O pré-tribulacionismo acredita que primeiro a igreja será arrebatada para que comece aí o período tribulacional. Mas todos nós sabemos que é no período tribulacional que o anticristo se revelará publicamente, Só que no versículo de número 6, vai mostrar algo bastante importante para nós, e eu quero até ler, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 6, Sabemos que 2 Tessalonicenses capítulo 2 trata aí do surgimento do anticristo, Vejam, vamos começar do versículo 3, vai dizer assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais destas coisas, vos dizia, quando ainda estava convosco? No versículo 6, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, o que detém a ação pública do anticristo? Sabemos que o anticristo ele não pode se revelar publicamente. Por quê? Porque a igreja ainda está na terra. O Espírito Santo está usando a igreja na terra. Então, o que bloqueia a ação pública do anticristo é a presença da igreja na terra. A presença da igreja, Logicamente a igreja com o Espírito Santo, tendo a presença do Espírito Santo, ela combate, toda essa atividade maligna. Então, inclusive o surgimento público do anticristo. Então, e agora vós sabeis o que eu detenho, o que bloqueia essa ação pública, para que seu próprio tempo seja manifestado. Então, ele só vai se manifestar publicamente depois que a igreja for arrebatada. Veja o versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Todos nós sabemos que quem será tirado é a igreja. Se nós observarmos 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, versículo de número 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o que entendemos é que é a igreja que será tirada, será removida da terra para que se comece aí o período tribulacional. Então, para que o anticristo se manifeste publicamente, primeiro, deverá acontecer o arrebatamento da igreja, porque a igreja, ela, na unção do Espírito Santo, ela bloqueia essa ação pública do anticristo. No versículo de número 7 diz: porque já o mistério da injustiça opera. Esse mistério da injustiça aqui é uma atividade maligna, que vem atuando desde a queda do homem, preparando o surgimento do homem do pecado, do anticristo. Ele se opõe contra tudo que se chama Deus ou se adora.
aí a própria Bíblia vai dizer que ele se assentará como Deus no templo de Deus, né? Ele vai profanar o templo do nosso Deus, né? Vai impedir o culto judaico, como está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 27. Na metade da semana, ele vai quebrar o pacto, vai perseguir os judeus e todos aqueles que se opõem ao seu sistema anticristão. Então, quem impede a ação pública do anticristo é a igreja, né, pela unção e pela presença do Espírito Santo. Porque a igreja sem o Espírito Santo, ela não é absolutamente nada. Aí a Bíblia vai dizer, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, a igreja resiste, né, a todo esse sistema maligno, né, que vem aí atuando, mas quando ela for aí tirada, o anticristo vai se revelar publicamente. Aí vem a pergunta, a igreja saindo da terra, o Espírito Santo também sairá. Só que nós entendemos que no período tribulacional haverá salvação, né? Temos a salvação dos 144 mil, temos Apocalipse capítulo de número 7, versículo de número, parece-me que é 9, né? Vai ali uma grande multidão de povos, nações, pessoas que se converteram no período tribulacional, né? Então veja que o Espírito Santo ele sairá da terra, né, juntamente com a igreja, no que diz respeito a usar a igreja contra intervir a ação pública do anticristo. Agora, ele continuará na terra no que diz respeito à salvação do ser humano, daqueles que vão se converter no período tribulacional. Então veja que a igreja sendo arrebatada, o anticristo vai se revelar publicamente, né? E ele se revelando publicamente, isso mostra que a igreja já foi arrebatada. Então, o Espírito Santo que usava a igreja contra esse sistema maligno, né, agora não vai se utilizar da igreja mais, né, para deter essa ação maligna, né, para deter essa ação pública do anticristo, porque a igreja já foi arrebatada. E entendemos que o anticristo, ele se revelando publicamente, ele não poderá impedir a ação do Espírito Santo, né, no que diz respeito à salvação do homem. Então, entendemos que o Espírito Santo, ele estará na terra, né, continuará na terra e trabalhará, né, na questão de salvação, né, porque a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a igreja for tirada, né, o Espírito Santo ele vai só continuar atuando na questão da salvação, pois a igreja, quando estava na terra, ele se utilizava da igreja, né, para bloquear a ação pecadora, porque é a igreja que prega por intermédio do Espírito Santo, é a igreja que combate o pecado, né, pela unção do Espírito Santo. Então, a igreja sendo arrebatada, né, o pecado não terá mais limites, mas ele continuará aqui na terra, né, no período tribulacional, porque no período tribulacional haverá salvação. Então, ele continuará atuando, né, no que diz respeito à salvação do ser humano. Agora, quanto à ação pública do anticristo, quando ele usava a igreja, o anticristo ele vai poder, né, se revelar publicamente. O Espírito Santo não vai impedir mais, porque primeiro a igreja já foi arrebatada, mas ele continuará atuando no que diz respeito à salvação do ser humano. Então, primeiro, o que impede a ação pública do anticristo é a igreja, pela unção do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não sairá da terra no período tribulacional. Por quê? Porque ele é onipresente, ele pode estar no céu e na terra ao mesmo tempo. E pessoas irão ser salvas no período tribulacional. E toda a salvação é aí por intermédio do Espírito Santo. Então, ele estará na grande tribulação atuando na salvação dos seres humanos. Amém? Este foi mais um vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e que Deus os abençoe.